Qual é o menor dinossauro brasileiro? E qual foi o maior cocô de dinossauro já descoberto? Cara, essas e outras perguntas hoje em mais um Paleontólogo Responde. Fala, meus dinossauros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cara, as perguntas de hoje estão insanas, então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. É muito importante o like para a divulgação do vídeo e a inscrição, que estamos indo rumo a 50 mil inscritos. E já vamos chegar, falta muito pouco, pouquíssimo. E quando chegar, vai ter o sorteio do livro Ascensão e Queda dos Dinossauros. Um livro incrível, que vai aprender muito sobre paleontologia, biologia, geologia. E mesmo se você não quiser ser paleontólogo, biólogo, esse livro vai te ensinar demais e é sempre bom ter conhecimento. E esse livro te ensina muita coisa. Então, para participar do sorteio é simples, é só ser inscrito aqui no canal e comentar aí embaixo nos vídeos grandes. E deixa a sua pergunta, cara. Eu vou responder a sua pergunta aqui se ela for interessante. E se você quiser que ela seja respondida o mais rápido possível, é só apertar no botão aí embaixo, valeu demais, e mandar sua pergunta, que ela vai ser respondida já no próximo Paleontólogo Responde. A pergunta pode ser sobre futebol, política, dinossauro, notícia, qualquer coisa, apenas tem que ser interessante. Fechou? Então vamos ver as perguntas de vocês? O Gutadino23 perguntou: me fala um pouco sobre o Estoxossauro. O Estoxossauro foi um dos primeiros tiranossauroides, vivendo há cerca de 152 milhões de anos atrás, durante o período Jurássico. Ele não era tão grande, como por exemplo um Tiranossauro Rex, um Tarbossauro. Ele chegava a cerca de 3 a 4 metros de comprimento e 1,30 m de altura. Ou seja, eu sou muito maior que um Tiranossauroide. Chupa. Ele pesava cerca de 100 quilos, ou seja, ele era bem pequeno se comparado com outros tiranossauroides. Ele foi descoberto em 1974, em Utah, nos Estados Unidos. Ele caçava animais pequenos e provavelmente filhotes de dinossauros maiores. O Fabrício Cavalcante perguntou: qual o maior cocô de dinossauro de todos os tempos? Cara, o maior coprólito de dinossauro descoberto até hoje é de um hadrossauro, que tem cerca de 30 centímetros. Mas vamos lembrar que provavelmente tinham toletes maiores, que não se fossilizaram por completo, inclusive esse do hadrossauro, que pode ter se perdido grande parte do tolete do dinossauro nesse tempo. Então pode ser que algum dinossauro cagava bem mais do que a gente sabe, assim, pelo menos no tamanho do tolete. O Pedro Gabriel Duarte perguntou: qual a espécie de falcão foi a base para o deus Horus, e qual macaco foi a base para o Hanuman e o Sun Wukong? E qual serpente foi a base para o Quetzalcoatl? Bom, começando pela mitologia egípcia, Horus é baseado no falcão peregrino, o animal mais rápido do mundo. O que é bem óbvio, né? Assim, é o mais óbvio de todos. Agora, Sun Wukong já é bem mais difícil de saber qual espécie de macaco seria que deu a inspiração para esse ser mitológico, da mitologia chinesa. Aí já não tem como saber certeza, já que ele é mais humano do que macaco, até se você rever nas representações. O grande rei macaco, e aproveitando, eu quero jogar o jogo, esse jogo parece que tá fantástico, quem sabe uma hora eu jogo ele aí. Mas quem sabe ele pode ter sido baseado, por exemplo, no orangotango, que são espécies asiáticas, né, ou alguma outra, mas infelizmente não tem como ter certeza. Agora o Quetzalcoatl é outro que é bem difícil de saber, já que ele é uma serpente com penas, o que é bem mais difícil. Ainda mais, tipo, uma serpente gigantesca com penas e que voa. Não existe isso, tá ligado? Em que serpente que eles se inspiraram para criar isso na mitologia da cultura asteca, né? Da divindade, é uma divindade asteca e maia. Mas aonde se inspiraram? Se você pegar as serpentes, as cobras da América do Norte, não tem, tipo, cobras gigantescas, assim. Tem cobras como cascavel, entre outros, mas não tem gigantescas desse nível. Então não dá pra ter certeza em qual eles se inspiraram, ainda mais com penas. Cobra com pena, tá ligado? Complica mais ainda. O Breno Bonitinho Bolachinha perguntou: qual o dinossauro mais assustador do mundo? Isso depende de muitas coisas. Eu, por exemplo, não acho nenhum assustador. Mas se for para escolher alguns, eu coloco o Tiranossauro Rex, o Utahraptor e o Carnotauro como os mais assustadores, principalmente pela aparência deles. Imagina eu topar com um deles à noite, cara, como ia ser sinistro. Agora comenta aí no vídeo, qual dinossauro é mais assustador pra vocês? Eu quero saber qual que vocês acham, assim, que você ia topar, você ia cagar nas calças. O Louco por Dinossauros perguntou: quais fósseis de dinossauros, répteis marinhos e pterossauros que temos aqui no Brasil do período Jurássico? Infelizmente, não temos nenhum fóssil de esqueleto de animais do período Jurássico, mas temos
iquinofósseis, como pegadas no Rio Grande do Sul de algum nodossaurídeo, ou também pegadas de um provável iguanodon em São Paulo, além de uma marca de urina que esse mesmo iguanodon deixou, e de algum pequeno terópode também em São Paulo que viveu durante o Jurássico. Mas vamos torcer para daqui a um tempo, quem sabe, encontrarmos algum local aqui no Brasil onde fósseis do Jurássico estão preservados. O Romeu Nascimento perguntou: como era a distribuição de penas dos dinossauros? Elas cobriam o corpo inteiro do animal ou só algumas partes? Isso depende da espécie. Os dinossauros avianos têm penas em todo o corpo, exceto nas patas, mas alguns dinossauros, como Psittacosaurus ou outros ceratopsianos, têm penas na cauda e braços, e alguns terópodes, como o Dromaeosaurus, têm penas em grande parte do corpo, ou apenas em algumas áreas, para exibição. E além de que tem outros com teorias de que saurópodes também poderiam ter penas, principalmente no pescoço, mas não existem provas para isso por enquanto. Mas então grande parte dos dinossauros poderiam sim ter penas, só que em partes totalmente diferentes, no corpo todo, em apenas algumas. Mas é isso, a distribuição de penas deles era bem diferente dependendo da espécie. O Pedro Gabriel Duarte perguntou novamente, um beijo para ele: por que temos poucos fósseis de anfíbios no Cenozoico se compararmos com o Paleozoico e Mesozoico? Bom, durante o Paleozoico, os anfíbios eram um dos grupos de animais dominantes e sucesso da época, e gigantes. E eles sofreram um grande golpe na extinção do Permiano, diminuindo drasticamente o número de anfíbios no planeta. E durante o Mesozoico, mesmo com a disputa com os crocodilomorfos, eles conseguiram se reerguer. Mas, novamente na extinção do Cretáceo, muitos foram extintos. E novamente eles tiveram que se recuperar. E eles estão em todos os cantos do planeta. Eles conseguiram se recuperar bem novamente. Só que eles não atingiram mais aqueles tamanhos gigantescos que atingiram tanto no Paleozoico como no Mesozoico. O maior de todos, né, são espécies ainda bem antigas, que se acredita que vivem desde o período Cretáceo, como a salamandra gigante chinesa ou japonesa. Ambas são gigantescas, só que já estão em extinção também, enquanto as outras espécies são bem pequenas. O Enzo Dininho perguntou: qual é o menor dinossauro brasileiro? O menor dinossauro que viveu no Brasil é o topetinho vermelho, um tipo de beija-flor de apenas 6,8 centímetros e com um peso de apenas 3 gramas. Agora, o menor dinossauro não aviano descoberto aqui no Brasil é com certeza o Bertasaura, que chegava de 80 centímetros a 1 metro de comprimento, além de outros que podem competir com ela, como o Birajara, Pampodromeus, entre outros. O The Raptor Warrior perguntou: quando você começou a se interessar em criptozoologia? Eu comecei a amar terror lá com meus 5, 6 anos, quando minha mãe me colocava para ver O Sexto Sentido, O Exorcista. Sim, ela me colocava para ver com essa idade esses filmes e eu não tinha medo nenhum, eu era apaixonado, eu amava. Eu amei ver filme de terror, virou minha paixão, desde moleque, desde criança. Mas eu só fui conhecer a criptozoologia mesmo, que era uma ciência, não uma ciência, uma pseudociência, um tempo depois, vendo a série do Monster Quest. Pra quem não sabe, era uma série que tinha de criptozoologia do History Channel, cara. E eu achava muito da hora, muito, porque mostrava provas científicas, assim, de buscas e tudo, como funcionava a criptozoologia. Eu achei muito fantástico, cara. E tinha vários paleontólogos também que participando da série, eu achei demais. E a partir daí eu sempre quis estudar a criptozoologia junto com a paleontologia, e virou uma das minhas paixões. O Gibeli Neutron perguntou: qual a sua opinião sobre o criacionismo sendo um católico? Eu também sou católico. Um grande beijo, cara. Assim, bom, eu acredito sim que Deus criou o universo, o mundo, a gente, os dinossauros, todos os animais, etc. Mas eu não acredito que foi igual está na Bíblia. Eu acredito na evolução. Aí, cara, assim, a evolução é tão incrível e fantástica, e quanto mais eu estudo, mais eu acredito em Deus. Assim, eu não sei se as pessoas não entendem isso, assim, é outra visão completamente diferente, mas quanto mais eu estudo a evolução, mais eu acredito em Deus. Eu não consigo perder a fé igual muitos acham que vai ser. E, gente, a Bíblia é o livro de Deus, é a palavra de Deus, né? Só que, tipo, na época que ela foi escrita, os seres humanos não tinham o conhecimento que temos hoje. Então, algumas coisas que estão na Bíblia é do conhecimento da época, não com o que temos hoje. Então, não dá pra botar lá assim, ah, aquilo ali é certeza, não. E assim, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, explicando em detalhes sobre o livro de Gênesis e como eu e outros paleontólogos, outros biocientistas acreditam que foi, sim, a criação do universo, porque a evolução está na Bíblia. A evolução está na Bíblia, só que muitos não se ligam nisso. Assim como várias outras coisas que estão na Bíblia e são ignoradas. Mas, se vocês quiserem, eu faço um único vídeo sobre isso, sobre minha religião, sobre como eu posso ser biólogo e paleontólogo sendo católico, acreditando em Deus.
e eu vou explicar detalhadamente. Se vocês quiserem, comenta aí que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, fechou? Muito obrigado, meus dinossauros, esse foi mais um vídeo de Paleontólogo Responde, né? Esse bloco que vocês amam tanto. Então não esquece de deixar sua pergunta aí embaixo, como eu falei, é bem simples. Se você quiser que ela seja respondida, você pode deixar a pergunta normal, mas se você quiser que ela seja respondida o mais rápido possível, é só mandar no botão aí, valeu demais, que você vai estar ajudando o canal e sua pergunta vai ser respondida rapidamente, ok? E meus dinossauros, tá aparecendo aí na tela as minhas outras redes sociais, me segue lá que lá eu posto muita coisa que eu não posto aqui, dou anúncios, converso com vocês, etc, vocês me dão várias ideias, então me segue lá. Aí no final vai ter mais 2 vídeos de paleontologia, biologia e muito mais para vocês aprenderem e se divertirem. Então um beijo, meus dinossauros, e sejam extintos.